Eu te convido para o livro do Gênesis. Amém? Primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis. Capítulo de número 16. Versículo 16. E o capítulo 17, versículo 1. Então, os versículos estão um após o outro, embora na fronteira dos capítulos. Amém? Entre um capítulo e outro, faremos leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 16, versículo de número 16. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Diz a palavra de Deus, Gênesis 16 e 16. E era Abrão, da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Capítulo 17, versículo 1 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Queridos amados, nós encontramos na narrativa da Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, a partir do final do capítulo de número 11 em diante, nós encontramos a narrativa na qual surge esse personagem que vai impactar a fé, que vai impactar a adoração ao único e verdadeiro Deus em toda a história humana daí em diante. Nós encontramos o personagem Abrão em Ur dos Caldeus, vivendo na cultura babilônica, vivendo naquela que era uma das civilizações, a época mais avançada e mais desenvolvida. E Abrão, filho de Terá, que é mencionado no livro de Josué como sendo ele de família idólatra. Portanto, Terá não conhecia ao verdadeiro Deus, mas sendo oriundo de Babilônia, sendo alguém da cultura babilônica, adorava deuses imaginados pelo coração do homem, pelo vazio do homem, um vazio do tamanho do verdadeiro Deus, e que o homem, ao longo da história de diferentes civilizações e geografias, vai tentar preencher de alguma forma, não conhecendo o verdadeiro Deus. Então, em Babilônia, aquela imensa cidade, ela continha ali a chamada Avenida das Procissões. Naquela avenida se adorava a cada dia uma divindade diferente, uma falsa divindade diferente, um falso Deus. Quando a arqueologia redescobriu Babilônia, lá no Iraque, essa avenida poderá ser identificada. Babilônia não era uma cidade mitológica, como alguém dizia no passado. Essa Babilônia nunca existiu. Até que a arqueologia, comprovando a historicidade da Bíblia, vai encontrar Babilônia. E é dito que aquele lugar era o lugar aonde Terá e sua família viveram também. A tradição judaica, e aí não é a Bíblia Sagrada, aqui não é a narrativa sagrada, mas é a tradição judaica, conta, narra, que Abrão, aquele cujo nome identifica ele como um pai da altura, pai de grandeza. Eu não sei se Abrão tinha uma elevada estatura, mas eu acho que o sentido é muito mais de pai de grandeza do que de altura física. Então esse pai de grandeza, filho de Terá,
de um pai idólatra, diz a tradição judaica que Terá tinha um ateliê. E nesse ateliê, Terá comercializava ídolos. Ele era um vendedor, fabricante e vendedor de ídolos. Ídolos que Terá fabricava. Ídolos que Terá tomava da argila e os modelava e os cozia no forno e colocava sobre eles a tinta e adornos e os comercializava. A tradição conta que Terá, certa feita, precisou viajar e chama Abrão, seu filho, e diz: Abrão, teu pai precisa viajar e tu ficarás tomando conta do ateliê. Tu ficarás tomando conta dos negócios da família. E viaja. E Abrão fica ali, naquele ambiente cercado por aqueles ídolos que ele sabia foram fabricados pelo seu pai Terá. A tradição declara, a tradição judaica diz que Abrão, no seu coração, pensava: se há um Deus, ele deve ser maior do que os deuses que Terá, meu pai, fabricou, porque ele deve ser o criador do meu pai. Então ele é maior do que esses deuses, porque esses deuses aqui foram fabricados pelo meu pai. Se há um Deus, ele é maior que estes deuses aqui, porque ele é o criador do meu pai Terá. Se há um Deus, ele pensava consigo, ele é maior do que os elevados zigurates aonde se queima incensos, porque os zigurates são obras dos babilônicos. E se há um Deus, ele deve ser o criador dos babilônicos, então ele deve ser maior do que os zigurates feitos pelas mãos dos babilônicos. Se há um Deus, diz a tradição, que ele conjecturava no seu coração, ele deve ser maior do que os altos montes, que são reverenciados como divinos, como sendo habitação de divindades, porque se há um Deus, ele é o criador dos montes, deve ser ele mais elevado que os montes. Então, se há um Deus, ele é maior do que os mais elevados montes. E olhando para os céus, e olhando para os luzeiros, para os luminares, a tradição diz que, sabendo ele que a lua era adorada em Babilônia como divina, como uma deusa, essa deusa que percorre a história com muitos nomes, com muitas facetas, essa deusa que começa com a adoração da lua, que clareia as noites de lua cheia. Ele pensa e conjectura no seu coração: se há um Deus, ele deve ser maior que a lua, porque ele deve ser o criador da lua. Ele a estabeleceu e a colocou no seu lugar e estabeleceu os seus movimentos. Se há um Deus, ele pensava consigo, olhando para os luzeiros, ele deve ser maior que o sol, que é adorado pelos babilônicos, adorado pelos egípcios, adorado por povos antigos. Ele imagina: se há um Deus, ele deve ser maior que o globo solar que brilha com fulgor e dá a sua luz todos os dias e percorre os céus. Se há um Deus, ele deve ser maior que o sol, porque ele mesmo é o criador do sol, é ele que acendeu o sol e deve ser ele que sustenta o sol. Então, se há um Deus, ele é maior não só que o sol, ele deve ser maior do que as estrelas que brilham com fulgor e intensidade. Ele deve ser o criador de cada uma delas, e ele as criou para dizer ao homem na sua pequenez que há um Deus, mas ele é maior que o homem, ele é maior que os deuses e ídolos que o homem imagina, ele é maior que as altas montanhas, ele é maior do que a terra, ele é maior do que a lua, as estrelas, o sol, ele é maior que o firmamento. Se há um Deus, ele é maior que o universo, ele é maior que todas as coisas, ele é maior que tudo. E Abrão tinha o desejo de conhecer a grandeza desse Deus.
A tradição diz que naquela viagem que o seu pai faz e o deixa no ateliê, certo dia, uma devota de um daqueles ídolos, ao passar ali, ela se curva diante do ídolo. Era um ídolo pequeno, mas ela se curva diante dele. E ela faz até oferendas diante daquele ídolo. E em sua angústia ela chora. Em sua angústia ela derrama lágrimas diante daquele ídolo. Ela não podia comprar o ídolo, mas ela o reverencia, ela o adora, ela faz uma oferenda, ela faz uma petição e ela se retira. Quando Abraão vê aquilo, ele olha no seu coração, ele pensa no seu coração e diz: pobre desta mulher, que na sua angústia clama a um ídolo feito pelas mãos do meu pai, que tendo ouvidos não pode ouvir, que tendo olhos não pode ver, que tendo mãos não pode apalpar, que nada pode fazer por ela, nem por si mesmo. Sabe? E a tradição judaica diz que dá uma revolta no coração de Abraão, então muito jovem. E ele pega um porrete que tem naquele ateliê e chega diante daquele ídolo feito pelas mãos de Terá, seu pai, e dá uma pancada no ídolo e estilhaça os cacos daquele ídolo. E ele, movido por essa indignação diante da miséria humana que adora deuses imaginados pela mão do homem, ele começa a quebrar cada um daqueles ídolos que se fazia procissões a eles em Babilônia, naquela grande avenida que Babilônia reverenciava. Ele começa a quebrar um após o outro e vai quebrando, e é estilhaço e é caco para tudo que é lado, e ele só deixa inteiro um ídolo muito grande que havia no canto do ateliê. Então ele para, então ele cai em si e ele diz: eu fiz um estrago terrível na mercadoria do meu pai, e agora? E quando o pai dele volta de viagem e encontra a loja revirada, ele diz para o filho: Abraão, meu filho, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que você fez com a mercadoria? E ele diz para o pai: pai, eu não fiz nada. Como você não fez nada, meu filho? Eu te deixei encarregado da mercadoria dos ídolos que eu fabrico, e você me diz que não fez nada. Olha, estão todos quebrados, tem caco para tudo que é lado aqui, só tem aquele ídolo grande que me deu muito trabalho para fazer, e só ele está inteiro. Os demais, você quebrou todos os meus ídolos, meu filho? E ele diz: não, pai, não fui eu não. Como não foi você? Não, pai, foi não. Foi que teve uma briga aqui entre eles. Como é, Abraão? É, meu pai. Aquele ídolo pequeno da frente ali, olha, ele recebeu uma oferenda. E quando ele recebeu a oferenda e a pessoa que ofereceu foi embora, aquele grandão disse que queria a oferenda para ele. E o pequeno disse que não dava. E o grande disse: você vai dar, que eu sou maior do que você. E ele respondeu para ele, meu pai, dizendo assim: eu sou pequeno, mas não sou metade. Venha pegar. E começou a briga. E o grandão pegou aquele porrete que tem ali, olha, e saiu quebrando, quebrou o pequenininho, aproveitou, quebrou tudinho, porque ele disse que daqui ele é o maior de todos. E quebrou tudinho, meu pai. A Terá ficou vermelho, ficou irado. Diz a tradição que ele olha para Abraão e diz: meu filho, você está fazendo chacota comigo. Você quer que eu acredite que aquele ídolo que eu fabriquei, aquele ídolo que eu modelei, que eu coloquei no forno, que eu pintei e adornei, que é um mascaro da loja, que aquele ídolo que tem um olho que eu fiz com as minhas mãos e não pode enxergar, que tem mãos e não pode fazer nada, não pode sequer apalpar alguma coisa, muito menos pegar aquele porrete ou sair de onde está, aonde eu encostei ele ficou, e você quer que eu acredite que ele fez tudo isso, meu filho? Eu vou te dar uma surra, Abraão. E Abraão olha para o pai e diz: agora, meu pai, eu vejo verdade em você.
Agora, meu Pai, você fala a verdade. Esses ídolos, meu Pai, que o Senhor fabrica, eles não são nada. Esses ídolos que o Senhor fabrica, eles não são deuses, eles não podem fazer nada. Eles são fruto da imaginação sua e do povo e da cultura de Babilônia, porque o verdadeiro Deus, meu Pai, Ele é maior do que esse ídolo grandão que restou. Ele é maior que os ídolos que estão aos estilhaços. Ele é maior do que a sua olaria, meu Pai. Ele é maior do que o seu ateliê. Ele é maior que Babilônia. Ele é maior que a lua, o sol e as estrelas. O verdadeiro Deus, meu Pai, Ele deve ser maior que tudo. Eu tenho desejo de conhecer o verdadeiro Deus. É a tradição, não está na Bíblia, mas é a tradição judaica que ensina essas coisas. E eu trago isso porque no capítulo 12, Abrão vai escutar o chamado de Deus. Quando o Senhor diz para ele, capítulo 12 do Gênesis: ora, o Senhor disse a Abrão, estando ele em Ur dos Caldeus, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão escuta a voz de Deus. O Deus que ele tinha sede de conhecer o chama. O Deus que ele tinha sede de saber quem era, faz para ele uma chamada, dá a ele uma chamada dizendo: sai dessa cultura, sai de Babilônia, sai da casa do teu pai, sai da casa da idolatria, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem viver um projeto que eu tenho para a tua vida, vem viver aquilo que eu sonhei para você. Sabe, o desejo de conhecer a Deus atrai a Abrão naquela geração, a presença, a atenção, e sensibiliza-o a ouvir a voz de Deus. E ele sai para andar com o Senhor. E ele tinha já uma certa idade, 75 anos ele tinha. A sua esposa, sendo 10 anos mais nova, ela também já tinha vivido bastante, podemos dizer, já tinha tido uma vida em Babilônia. E a palavra diz que, não obstante a promessa do Senhor feita a Abrão, porque o Senhor promete para ele: eu farei de ti uma grande nação. E quando convida a sair a esposa de Abrão, a palavra vai dizer no versículo 30 de Gênesis 11, e Sarai é aquela cujo nome tem o sentido de senhora. Alguém até entende princesa, uma princesa do Oriente. É dito da sua beleza que era extraordinária. Mesmo com 65 anos, ela era uma das mulheres, talvez se não a mais bela mulher do Oriente. E Sarai, diz a palavra, por ser estéril, não tinha filhos. Sarai era estéril. Sarai tinha o opróbrio da esterilidade, e portanto Abrão, aos 75 anos, não tinha criança correndo dentro de casa. Mas ele ouve o chamado do Senhor, e ele vai vivenciar essa chamada. E ele vai andar com Deus, sem conhecer muito bem a Deus. Ele vai errar no caminho, ele vai cometer erros, ele vai descer ao Egito quando não devia ter descido. Deus vai socorrê-lo no Egito. Os anos vão passar, 85, 86, 87, 90 anos. Os anos vão passando, mas ainda que ele
estivesse conhecendo a Deus, caminhando com o Senhor, convivendo com a sua presença, a promessa de ter filhos, a promessa de, a partir dele, Deus fazer uma grande nação, não iniciava. Sarai continuava estéril, como era estéril desde a sua juventude. E ele caminha com Deus, Deus caminha com ele, a certa altura da vida. A mulher de Abrão, sabendo que Abrão tinha uma promessa de fertilidade, de fecundidade, porque a bênção do Senhor, desde o Gênesis para o primeiro casal, declarava para o primeiro casal: frutificai, multiplicai, transbordai, dominai e sujeitai. E essa bênção começa com a frutificação, não com a esterilidade, que é o oposto a isso. Sarai, a certa altura da jornada, ela vai dizer para o seu marido: olha, o Deus a quem tu serves, o Deus que te chamou, ele te fez uma promessa, que de ti faria nações, que você seria um homem, que seria pai, que você teria filhos, um grande clã, uma grande nação. Mas a promessa é tua, e é preciso que você viva a promessa. E até hoje eu não tenho filhos, eu sempre fui estéril. E ela propõe para ele algo que remete às práticas da sua cultura babilônica. E ela diz: toma a minha serva Agar. E Agar foi presente de Faraó lá no Egito. Toma a bela Agar, devia ser uma bela egípcia. Faraó a escolheu e presenteou a Sarai ali no Egito. Toma minha serva Agar, jovem, bela, e tem filhos com ela. Cabia na Babilônia a mulher que não podia ter filhos prover para o marido uma concubina, para que no costume babilônico tivesse ela filhos entre os joelhos da sua senhora, e esses filhos seriam considerados herdeiros do casal. E Abrão dá ouvidos à voz de sua mulher Sarai. E assim, andando com Deus, e assim caminhando com Deus, mas nem sempre consultando a Deus. Porque há situações que alguém vai dizer: Deus permitiu, Deus não interviu. Sabe, é preciso entender que não é Deus que nos consulta, somos nós que precisamos consultar a Deus. Não é Deus quem consulta a Abraão como será a jornada, é Abraão que tem que consultar a Deus. Ele diz: a terra que eu te indicar. É Deus quem indica, não é o chamado que indica. O chamado se volta para o Deus que chamou. Ele pergunta: aonde eu devo ir, como eu devo ir, como eu devo viver o chamado, como é que eu devo viver. Mas Abrão nem sempre ele consultou a Deus. E aqui ele não vai consultar a Deus, mas vai lhe parecer bem viver no modelo de Babilônia, seguir o costume de Babilônia. E assim, o texto que lemos, Gênesis 16, é escrito: e Abrão, da idade de 86 anos, era Abrão, da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. O versículo seguinte vai dizer: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. E aqui o tempo decorreu. Entre um versículo e outro versículo, nós temos 13 anos de jornada. Nós temos 13 anos de aniversários. E Abrão estava feliz aos 99 anos. Dentro daquilo que era o ordinário, ele era um sucesso. Dentro daquilo que era o ordinário, ele estava feliz. Ele tinha um herdeiro para os seus bens, ele tinha alguém que ia herdar os seus rebanhos, ele tinha alguém que ia liderar o seu clã, ele tinha alguém que ia chefiar a nação que parecia agora ia principiar. Dentro do extraordinário, aos 99
99 anos, ele parecia ter vivido o melhor de Deus na sua vida. Ele parecia ter vivido o melhor da promessa na sua vida. Ele parecia ter caminhado a jornada, e a sua jornada parecia muito exitosa. Por certo, na sua visão humana, ele se considerava pleno e satisfeito. Mas o fato é que desde os 86 anos, que aquela presença que era comum aonde ele estava, por onde ele passava e aonde ele acampava, aquela presença ele não a ouvia, aquela presença ele já não a percebia. No primeiro aniversário de Ismael, e o Senhor não estava, e no segundo aniversário de Ismael no ano seguinte, e a presença do Senhor não estava. Ismael vai ser desmamado, há uma grande festa, mas o Senhor ali não está, sabe? Vão se passando os anos, aniversários vão acontecendo. Abrão está satisfeito, ele tem um filho homem. Abrão está satisfeito, ele tem um filho que vai, sabe, dar sequência à sua semente, vai dar sequência ao seu nome e à sua família, vai continuar o clã. Mas o fato é que Deus não se fazia presente como dantes. E o curioso é que Abraão parece que está tão satisfeito, tão imerso naquilo que é o ordinário da sua vida. Sabe, entre o versículo 16 de Gênesis 16 e o versículo 1 de Gênesis 17, nada acontece. Se pula de um versículo para o outro, como se fosse um dia depois do outro, e não 13 anos de um para o outro. 13 anos em que nada acontecia, 13 anos em que não se vivia novidades de Deus, 13 anos em que ele não conhecia mais a Deus, 13 anos em que ele não mergulhou mais na presença de Deus. E o tempo vai passar e ele não parece não se dar conta que o tempo está passando, e que aquela presença já não era mais como antes. Mas ele está satisfeito da sua experiência, ele está satisfeito com o que ele está vivendo. Mas aos 99 anos, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor, aquele que fez a chamada. Apareceu o Senhor, aquele que viu Abrão em Ur dos Caldeus. Apareceu o Senhor, aquele que tinha um propósito para Abrão viver. Apareceu o Senhor, aquele que disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu te farei fecundo, eu te farei uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Há um Deus que fez um chamado para Abrão, e esse Deus que há 13 anos não aparece. Aos 99, quando Abrão, quem sabe, pensava: eu estou satisfeito. Quando Abrão certamente pensava: a minha vida está perto de terminar, a minha jornada está perto de ser concluída, Ismael vai dar continuidade a tudo. Aparece aquele que fez a chamada, aparece aquele que não só chama, mas se responsabiliza por aquele a quem ele chama. Apareceu-lhe o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou, eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus que não é limitado pela imaginação do homem, eu sou Deus que não é limitado pelas estações do ano. Naquela cultura em que Abrão vivia, agora estando ele em território que era território semita, estando ele vivenciando em meio ao cananeu, ao eveu, ao jerbuseu, ao girgazeu, em meio àquela mitologia, se adoravam deuses que eram limitados pelas estações do ano, adorava-se deuses que o outono lhes afetava, o inverno lhes afetava, o verão lhes afetava. Esses deuses eram deuses limitados. Então, não admira que quando o Senhor aparece para Abrão,
e se refere a si mesmo falando com Abrão. Ele diz: El Shaddai, eu sou Deus que não tem limite, eu sou Deus que não é limitado. Ele está falando para Abrão: as alturas dos montes não me limitam. Ele está falando para Abrão: olha, os céus não me limitam, o sol não me limita, as estrelas não me limitam. Ele está falando para Abrão: os teus erros também não limitam aquilo que eu tenho sonhado, para que você viva na minha presença. Eu sou Deus Todo-Poderoso, e não há aquilo que Ele não possa realizar, e não há aquilo que eu não possa fazer. E Ele vai declarar para Abrão: Ritalesh, anda, Ritalesh lefanai, anda na minha presença. Ele está dizendo para Abrão: para que você viva a chamada, para que você viva a promessa, para que você vá além do ordinário. Você está satisfeito com o ordinário? Você está satisfeito com o que você conquistou até aqui, com o que você conquistou na vida normal, na vida natural, no curso da vida de labores? Você está satisfeito com a sua casa? Você está satisfeito com a sua carruagem, com o seu carro? Você está satisfeito com os seus bens, com a sua empresa? Do ponto de vista humano, do ponto de vista do ordinário, você é um sucesso. Mas Ele está dizendo para Abrão: para viver o que eu te chamei para viver aquilo que vai além do natural, além do esperado, além do sucesso, do mero sucesso aqui. Alguém quer tanto sucesso aqui, mas Ele está falando para Abrão: para viver, eu te chamei para viver algo maior, eu te chamei para viver algo melhor, eu te chamei para viver algo que o Deus ilimitado te chamou para viver, algo que vai além. A palavra diz: o mesmo Deus que é poderoso para fazer muito mais e além do que pedimos. O nosso pedir não limita, e o imaginamos, a nossa imaginação não limita, segundo o poder, segundo o seu poder, todo o seu poder que em nós opera. Eu te chamei para viver algo maior, Abrão. Eu te chamei não para viver o ordinário, não para ser um sucesso no ordinário. Eu te chamei para viver o extraordinário, muito mais e além. E por isso Ele vai dizer: anda na minha presença para viver isso, anda na minha presença para viver a chamada, anda na minha presença. Tem 13 anos que Abrão estava fora da presença. Tem 13 anos que Abrão está envolvido com o seu trabalho, Abrão está envolvido com o seu gado, está envolvido com os seus camelos, com os labores da vida, com as coisas da vida, com a prosperidade da vida. O seu tempo, o seu coração, a sua mente estão tão tomados que o tempo está passando e ele já não percebe o afastamento do seu coração de Deus. Ele diz para Israel: se vocês me deixarem, eu não estarei presente para vocês. Se vocês me deixarem, eu não estarei nas festas de vocês. Eu não receberei os sacrifícios de vocês, as ofertas de vocês. Eu vou enjoar as festas de vocês, os cânticos de vocês. Eu te chamei para viver o extraordinário. Mas para viver o extraordinário, anda, Ritalesh lefanai, anda na minha Shekinah, anda na minha presença. E para que Abraão entenda o que Deus está falando, Ele ainda declara para ele: Verrier, seja, se, Verrier tamin, se, a tradução aqui diz ser perfeito, mas a forma ampliada dessa palavra vai dizer ser inteiro, ser completo. Ele está dizendo para Abrão, não que ele seja perfeito como homem, porque atingir a perfeição em carne, por certo, não podemos ainda, dependemos da glorificação. Portanto, a fala, o propósito que Deus diz para ele é ser inteiro, ser completo.
Eu te chamei para andar comigo. Mas desde que você saiu de Babilônia, desde que você saiu de Ur dos Caldeus, você já saiu sem ser inteiro, sem confiar plenamente, e foi levando um seguro chamado Ló, teu sobrinho. Quem sabe você pensou, Sarai é estéril, ela não pode ter filhos, certamente a promessa que Deus me fez de fazer de mim uma grande nação, de me abençoar, sabe, não vai ser através de Sarai, vai ser através do meu sobrinho Ló. E você vai levando uma garantia com você. Quando veio a primeira crise, quando a terra não tinha fertilidade o bastante, porque faltava chuvas, e você saiu do território da promessa, você deixou o lugar da chamada e desceu para o Egito, olhando para as campinas verdejantes, as margens irrigadas do rio Nilo, e você deixou o projeto da minha presença e se lançou aos braços de Faraó, que queria destruir o teu casamento, que queria destruir a tua família, que queria tomar a tua esposa e impedir que você vivesse a plenitude do que eu te chamei para viver. Mas de lá eu te resgatei. Você deu ouvidos a voz de Sarai dizendo: vamos fazer como na Babilônia. Eu te chamei dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa cultura, sai destes costumes. Vem para o lugar, eu te mostrarei. Vem para uma nova vida, eu te direi como será esta nova vida. Eu te guiarei pelo caminho, eu te abençoarei, eu te farei, é eu que farei na tua vida. A tua parte não é se fazer abençoado, a tua parte não é se fazer fecundo, a tua parte é ser inteiro. Dá-me, ser completo, dá-me, é uma entrega total. Dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me. Eu não divido o teu coração com outras coisas, com outros interesses, com outros propósitos, com outras crenças. Eu não divido, filho meu, a tua adoração com outros ídolos. Eu não divido a tua adoração com outras divindades. Eu não divido a tua devoção. Eu não divido a tua veneração, não. Unicamente ao Senhor teu Deus adorarás com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua emoção. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ser completo para viver a chamada, ser inteiro para viver a chamada. Faz a entrega total sem reservas. Eu te quero, mas eu não quero um pouco de você, eu quero tudo de você. Eu tenho te chamado para andar comigo, mas para andar completo comigo. Eu não te chamei para andar um pouco no caminho comigo e o resto do tempo em outra direção que você escolher. Eu te chamei, eu sou o caminho para você andar. Eu sou a verdade para você crer. Eu sou a vida extraordinária para você. Ninguém vê a chamada senão através de mim. Ninguém vê a chamada, não é as tuas providências, não são as tuas soluções que vai te fazer viver o extraordinário. Eu não te chamei para o ordinário, eu te chamei para que vivas o extraordinário. E para viver o extraordinário, vergueta-me, ser completo, ser perfeito, faz a entrega sem reservas. E quando Abraão escuta isso, ele escuta do Senhor. O que acontece quando alguém abre o coração para ser inteiro para Deus, sem reservas para Deus, para ser completo na presença do Senhor, para ser inteiro na presença do Senhor. E porei a minha aliança, é Deus quem faz, entre mim
e ti. Não haverá outras alianças, não haverão outros intermediários, e porei a minha aliança entre mim e ti. Essa aliança profetiza a nova aliança que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Deus mesmo é mediador entre o homem e Deus, nenhuma outra coisa, nenhuma outra criatura. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Não é Abraão que vai se multiplicar, é o Senhor quem vai multiplicar. Não é Abraão que vai gerar, é Deus que vai gerar através de Abraão. E quando Abraão escuta isso, a promessa sendo renovada depois de 13 anos, a promessa sendo por Deus falada, quando ele deixou a promessa, quando ele não foi inteiro na promessa, quando ele não foi inteiro na chamada, ao ouvir isso, ele cai, diz o versículo 3, então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou com ele dizendo, e falou com Deus, e falou Deus com ele dizendo, Abrão cai e adora, Abrão se prostra, Abrão se lança, abre o coração inteiro. E o Senhor continua dizendo, quanto a mim, o que você tem que fazer, Abraão, é ser inteiro, é ser completo. Agora, quanto a mim, é a minha parte na aliança. A aliança tem duas partes. A tua parte é a entrega plena, total, sem reservas. Agora, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai, serás Abba, serás o pai de muitas nações. E aqui a promessa é ampliada, porque o Senhor disse, farei de ti uma nação. Aqui vai para o plural, muitas nações, muito mais e além do que imaginamos. E não se chamará mais o teu nome Abrão. Deus está mudando o nome fala de quem alguém é. O nome fala do caráter, o nome fala da biografia, o nome fala da história. Mas o Senhor está dizendo para Abrão, e não se chamarás mais o teu nome Abrão. Porque enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas o Senhor é aquele que pega o coração enganoso, o coração de pedra, e transforma em coração de carne. O coração que é entregue a Ele, não importa como é o coração, não importa quão endurecido, frio é este coração, mas se entregue nas mãos do Senhor, vai receber mudança, precisa nascer de novo. E o Senhor vai dizer, não se chamará mais o teu nome Abrão. Deus está mudando o caráter, Deus está mudando o coração, Deus está mudando atitudes, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Não é Abraão que se põe, é Deus quem o põe. Não é Abrão que muda o nome, é o Senhor que está mudando o nome dele. Quando você olha a grafia do nome Abrão em língua hebraica, as letras são as mesmas letras de Abraão. Exatamente as mesmas letras. A única diferença entre Abrão e Abraão é que se repete uma letra duas vezes. Re. Re é um pequeno sopro. Re é um sopro suave. É Deus dizendo assim, eu estou colocando o meu espírito na tua vida. Eu estou colocando a minha presença na tua vida. Para viver a chamada, Abraão. Para frutificar, Abraão. Não é você quem frutifica, sou eu quem frutifico você. Não é você que tem força no caminho, sou eu que te dou a minha força para andar no caminho. Não é você, Abraão, que sabe como deve fazer, sou eu quem te revelo pelo meu espírito como você deve fazer. Não é você, Abrão, que estabelece o rumo e a direção, sou eu, Abrão, pelo meu espírito na tua vida, que te dou rumo e te dou direção segura. Eu coloco em você o meu espírito, eu estou mudando a tua história. Abrão, pai de grandeza, eu te faço pai de nações, eu te faço pai de fecundidade, eu te faço pai. O Senhor está fazendo Abrão gerar quando ele não podia gerar, ser fecundo quando ele não podia ser fecundo.
É o agir do Senhor. E te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. Olha quem é Abraão. Ele é um pastor de ovelhas de sucesso. Ele é um rurícola de sucesso. Ele é um criador de sucesso. Ele é alguém que no ordinário é um sucesso. Mas Deus está falando assim: você pode ter sucesso aí. Você pode ser um bom criador de ovelhas. Você pode ser um bom criador de camelos. Mas o meu sonho para você é maior que ovelhas, é maior que camelos, é maior que bens, é maior que posses. Eu te farei pai, mas é pai de nações. Eu te farei pai, mas é pai de reis. Reis sairão de ti. Embora Abraão não seja rei, ele vai gerar reis pelo agir do Senhor, da promessa para a qual Deus o chamou, se ele for nesta promessa inteiro. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Oh glória! Essa aliança vai além do tempo normal da vida, Abraão. Depois que Abraão for recolhido, e os filhos de Abraão estarão debaixo desta aliança, estarão debaixo desta promessa, porque Abraão resolveu ter um coração inteiro na presença do Senhor. Ele está falando: eu cuidarei da tua família, eu cuidarei dos teus filhos, eu cuidarei dos teus netos e dos teus bisnetos e dos teus tataranetos, daqueles que vão levar o teu nome, Abraão, porque você foi inteiro na minha presença. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações. Alguém discute de quem é a terra. A terra pertence ao Criador da terra, e o Criador e dono da terra dá a terra a quem Ele quer. E te darei a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Abraão, ele escuta a promessa detalhada. Ao fazer essa entrega do seu coração, ele escuta a promessa. Deus vai detalhando a promessa da maneira como Abraão nunca tinha visto Deus detalhar. Para além do seu tempo de vida, para além da sua biografia, da sua própria história. Mas não para por aqui, porque no versículo 15, o Senhor continua falando com ele, dizendo: e disse Deus mais a Abraão, muito mais e além do que pedimos e imaginamos: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Da mesma forma, como na grafia de Abraão uma alteração é feita, uma letra é acrescida, assim também Sarai, sua esposa, vai receber esse mesmo rei, esse mesmo sopro, essa mesma presença. E o Senhor continua dizendo para ele: porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei. Ela será mãe, ela tem 89. Ela será mãe de nações, ela é estéril. Reis e povos sairão dela, ela nunca gerou. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Mas nessa queda, sabe, tanto tempo sem a presença de Deus e o coração da gente vai mudando. Tanto tempo sem a presença do Senhor e a dúvida vai se instalando no nosso coração. Porque Abraão cai aqui. Mas quando ele cai, ainda que em atitude de adoração e reverência, o seu rosto é um rosto de riso. O seu rosto, ele tem um riso no rosto. Mas esse riso no rosto é porque ele está rindo da situação. Porque ele diz do seu coração, sabe? O homem fala no coração, mas o Senhor sabe. O Senhor entende, o Senhor sonda. Porque ele diz do seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. A um homem de 100 anos vai nascer um filho. Daqui a um ano eu terei 100 anos e eu terei um filho nos braços. E dará à luz Sara,
da idade de 90 anos, quer dizer, 89, daqui a um ano 90, e Sarai vai amamentar com 90 anos. Mas sabe o Senhor que lê os corações e lê a mente e sonda a alma. Tu me sondas e conheces o meu coração. Eu disse: Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e o chamarás, e chamarás o seu nome Isaque. Vai chamá-lo de riso. Esse riso que você riu da situação vai ser um riso de alegria. Esse riso que você riu da impossibilidade vai ser um riso de gozo. Ele se chamará Isaque. Chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. É Deus quem faz, é Deus quem levanta, é Deus quem chama, é Deus que estabelece o sonho, é Deus que se responsabiliza pelo sonho. Alguém disse para mim: Edmilson, nem sempre Deus chama os preparados, mas Ele se responsabiliza e prepara os chamados para viver a chamada. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Ismael, filho de Agar. Ismael é aquele que Abrão vai sugerir ao Senhor: viva Ismael. Senhor, frutifica Ismael. Cumpre, Senhor, a tua promessa através de Ismael. Mas o Senhor vai dizer a Abrão: Abrão, eu vou cumprir a minha promessa, Abrão, não do teu jeito. Eu vou cumprir, Abrão, a promessa não com a solução de Sarai, não com a solução de Babilônia. Eu vou cumprir a promessa, Abrão, não segundo a cultura deste mundo, não segundo as conveniências deste mundo. Eu vou cumprir a promessa, Abrão, não com a novinha. Eu vou cumprir a promessa, Abrão, não com aquela mulher que você arrumou como concubina, fora da tua aliança de matrimônio, mas eu vou cumprir, Abrão, a promessa é com a mesma, porque o Senhor não muda. Eu, quando te chamei para a promessa e tu não tinha filhos e ela não podia gerar, mas eu te fiz uma promessa. Deus está falando para ele: eu vigio a minha palavra para cumprir a minha palavra. Eu me responsabilizo pela minha palavra, eu me responsabilizo pela minha chamada, mas eu não faço arranjos, eu não faço improvisos, eu não faço mudanças do caminho. A palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, a igreja é a mesma, o projeto é o mesmo, o plano é o mesmo. O caminho não mudou, Abrão, o caminho é o mesmo, e é neste caminho que eu te abençoarei. É neste caminho, há uma promessa que eu te fiz: é Sarai que vai gerar, mesmo avançada em dias, é Sarai que vai gerar, porque ela é fruto da minha chamada, ela é fruto da minha promessa. Eu te disse no começo da conversa: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Sou eu que te farei viver aquilo que te chamei, para que vivas na minha presença. Ser completo, ser inteiro. A tua parte é ser inteiro, a tua parte é entregar. A minha é te fazer viver o extraordinário. A minha é te fazer ir além do ordinário, além do natural, para o sobrenatural. Além do que o homem pode fazer, para viver o que Deus faz na vida do homem, que entrega-lhe inteiramente a sua vida e o seu coração. Este Isaque tem um rosto, porque promessa de Deus tem um rosto, e é um rosto alegre. Este Isaque tem um riso. O salmista diz: quando o Senhor mudou a nossa sorte, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, quando o Senhor quebrou os nossos grilhões, nós éramos como os que sonham. Aleluia. Promessa de Deus faz a gente sonhar acordado. Cumprimento de promessa de Deus tem um rosto. Cumprimento de promessa de Deus tem um canto de alegria. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de espera. Sim, há um tempo em que alguém espera. Há um
tempo em que alguém até recusa, em que alguém vacila, em que alguém oscila. Alguém diz assim: Abrão esperou 25 anos pela promessa. Não é bem assim. A palavra revela: Deus esperou por Abrão 24 anos. Deus esperou que Abrão se entregasse completamente. Abrão só foi Abraão aos 99. Deus esperou que Abrão o conhecesse. Deus esperou que Abrão tivesse a condição de entregar-se completamente, como diz a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele fará maravilhas, e ele colocará na tua vida o seu espírito. Alguém fala da biografia do pastor Enéas Tonini. Pastor Enéas, de igreja tradicional. Pastor Enéas, educado, ensinado, formado na teologia protestante e batista, que não aceita o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O revestimento de poder na vida do crente. Pastor Enéas Tonini, diretor do Colégio Batista em Perdizes, pastor da igreja em Perdizes. Pastor Enéas, profundo conhecedor da teologia e da palavra, uma imensa biblioteca, 3.000 volumes, dedicado à palavra. E diante do crescimento do pentecostalismo, desta igreja, Assembleia de Deus, e outras que creram na promessa, a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para os que estão além, é para tantos quanto o Senhor vosso Deus chamar, muito mais além do que pedimos e imaginamos. A promessa é maior, não é apenas o ordinário, é o extraordinário. Não é apenas mergulhar nas águas, é mergulhar no rio do Espírito. A promessa é maior, os sonhos de Deus são maiores que os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. E o pastor Enéas, diante desta realidade, ele vai orar a Deus e diz: Senhor, se o revestimento de poder, se o extraordinário do Senhor é verdade, não é uma heresia, se aquilo que estão pregando nas igrejas pentecostais, o extraordinário do Senhor, é real, então eu quero para a minha vida. Mas Senhor, se não é real, também quero saber, porque se não é real, se é heresia, se é emocionalismo, eu irei combater isso nesta nação. Eu irei combater essa teologia falsa. E ele coloca no seu coração um propósito de entrar no seu gabinete, no seu escritório, e pede à esposa: olha, agendas canceladas, não deixa que ninguém me incomode, porque eu tenho um propósito com Deus aqui. Ele entra no seu escritório pela manhã e ele começa a buscar a presença do Senhor, a buscar, a fazer aquilo que o Senhor disse à sua igreja: ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém até que viva o propósito. Ficai em Jerusalém, porque é uma promessa extraordinária para vocês. Ficai em Jerusalém. E ele vai à presença do Senhor, ele fica aos pés do Senhor e pede para ser revestido de poder. Mas sabe, às 9 da manhã, e ele está orando desde muito cedo, mas às 9 da manhã, e ele não tinha recebido nada de extraordinário em sua vida. A esposa vai até ele, oferece a ele um lanche, ele diz não. Oferece água, ele diz não. Eu estou num propósito com Deus. E ele continua buscando ao meio-dia, hora do almoço, e nada ele tinha recebido. E ele insiste com Deus.
o chamamento para o almoço chega, mas ele diz: não, eu estou num propósito com Deus, eu estou buscando algo extraordinário de Deus, se é que é real. Ele continua até as 3 da tarde, a esposa está preocupada: você não bebeu, você não comeu, eu estou buscando o extraordinário de Deus. Chega a hora do jantar, nada ele tinha recebido, o chamamento para o jantar vai chegar, mas ele vai dizer: eu não janto, eu não bebo, eu estou buscando o extraordinário de Deus. Meia-noite, nada tinha acontecido, ele nada tinha recebido de extraordinário, mas ele continua buscando, ele continua insistindo. Começa a madrugada e ele continua pedindo, buscando e batendo, buscando, pedindo e batendo para viver o extraordinário de Deus. De madrugada, 4ª vigília da noite, e ele escuta uma voz que falou em Ur dos Caldeus. Ele escuta uma voz que em 2000 antes de Cristo disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem viver o extraordinário que eu te mostrarei, que eu te farei viver. Ele escuta uma voz que lhe diz: Enéas, entrega. Enéas, entrega. E ele começa a perguntar: o que devo entregar, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu entregue, que eu não entreguei ainda, para viver o extraordinário? Entrega o pastorado da Igreja Batista, entrega a direção do Colégio Batista. Ele diz: eu entrego, Senhor, eu entrego. E ele continua orando, ele continua na expectativa de viver o extraordinário. Pela manhãzinha, a voz volta a dizer: Enéas, entrega. O que devo entregar, Senhor? Entrega, Enéas, a tua biblioteca. Você passa mais tempo com a sua biblioteca, você ama mais os seus livros, os seus muitos volumes, do que ama a minha presença. Senhor, me perdoa, eu entrego também. Um pouco mais tarde ele vai ouvir outra vez a voz do Senhor bradar, dizendo: Enéas, entrega. O que eu devo entregar? Me entrega a tua família, entrega a tua esposa e filhos. E ele diz: eu entrego, Senhor, eu e a minha casa, eu entrego completamente a ti, Senhor. Um pouco mais tarde ele continua buscando, pedindo, diz: eu quero viver o extraordinário de Deus. E o Senhor vai dizer: Enéas, entrega. O que, Senhor, que eu devo entregar, que eu não te entreguei ainda? Me entrega o teu coração ser inteiro, me entrega o teu coração ser completo. É você que manda na sua própria vida, você vive a vida como você quer, você faz as suas próprias escolhas. A entrega tem que ser total, a entrega tem que ser plena. Me entrega o teu coração, me entrega a tua vida. Ele vai dizer: eu entrego tudo. Eu entrego a igreja, eu entrego o colégio, eu entrego a família, eu entrego esposa e filhos, eu me entrego completamente a ti. Eu quero viver o extraordinário. E ele começa a falar em uma língua que nunca tinha falado. Ele começa a falar nas línguas que foram derramadas em Jerusalém, Atos capítulo 2. Ele começa a falar em mistérios com Deus. Ele começa a viver o extraordinário de Deus. É para que vivas o extraordinário que é a chamada, é para que vivas o extraordinário que Deus te chamou. Como devo fazer para viver o extraordinário? Entrega tu também o teu coração, entrega tu também a tua alma, entrega tu também a tua vida, entrega completamente. Deus manda te pedir: me entrega, para que vivas a promessa, para que vivas o extraordinário. Escreva, você que quer entregar. Eu estou encerrando. Diga: eu entrego Jesus. Escreve: eu entrego Jesus.